aqui no estúdio agora e eu estou acompanhada. Paulo Capelli, colunista do Portal Metrópolis, está aqui do meu ladinho. Oi, Capelli, boa tarde. Boa tarde, Ney. Boa tarde a todos. Vamos falar mais uma vez sobre essa mega operação e a gente chama o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Marcelo de Menezes Nogueira. O comandante já está a postos aqui com a gente, produção? Ah, muito bem. Sim, eu ouço vocês. A gente está falando aqui diretamente do Rio de Janeiro. Infelizmente, nós estamos aqui no cemitério Jardim da Saudade, onde nós acabamos de sepultar um herói dessa operação, o Sargento Weber, que infelizmente perdeu sua vida fazendo o seu trabalho em defesa da sociedade contra narcoterroristas que enfrentaram esse agente público de maneira ferrenha, com um forte aparato armado, e nós estamos aqui para honrar a família dele, honrar a família policial militar. Está chovendo bastante aqui, mas nós estamos fazendo questão de participar aí desse importante canal de comunicação e para prestar esclarecimento para a população, que é algo tão importante nesse momento. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui no Metrópolis. A gente sabe que é um momento difícil, como o senhor disse, está no sepultamento de policiais, está indo a sepultamentos, no plural, de policiais que morreram nessas operações. Eu queria que o senhor detalhasse, por gentileza, como é que foi a preparação para essa mega operação policial na Zona Norte do Rio de Janeiro. Foram 2 meses de preparação, como é que foram os treinamentos? Eu queria também saber como é que foram selecionados os policiais que participaram dessa mega operação. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Importante essa sua pergunta, queria agradecer. Dizer que a nossa área técnica, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil e alguns do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a gente se debruçou durante 2 meses, fruto de uma demanda judicial oriunda de um inquérito policial que foi desenvolvido na Delegacia de Repressão Entorpecente e resultou nesses 100 mandados e 160 mandados de busca e apreensão. Em função disso, para que fosse dado cabo a essa demanda judicial, nós buscamos, junto à área técnica, como eu já falei, dessas 2 corporações, um planejamento meticuloso, uma ação que envolvesse todos esses atores, mas principalmente que a gente pudesse trazer algo inovador para que os resultados pudessem ser potencializados. Então, nós analisamos dados de inteligência, analisamos prontuários de lideranças, analisamos imagens, um grande número de imagens produzidos pela nossa área tecnológica, né, observando a movimentação desses criminosos. Foram com drones, câmeras escondidas? Como é que essas imagens foram geradas? Foram drones com câmeras de calor para identificar e poder produzir imagens noturnas. A gente também utilizou e estudou e se debruçou sobre operações anteriores, né? E a gente percebeu que era recorrente a utilização por esses marginais de rotas de fuga, principalmente para a área de mata, entendendo que o Rio de Janeiro tem um relevo montanhoso, o Rio de Janeiro tem essa área em que as comunidades se instalam, principalmente na área mais alta, a presença da Mata Atlântica, que impõe um desafio maior para nós, né, nesse tipo de operação, mas também a gente entendeu que, ao contrário de operações anteriores, a gente precisava ocupar aquele espaço para que a operação pudesse ser virtuosa, pudesse obter resultados, e a partir daí a gente estabeleceu um estudo macro envolvendo todos esses policiais, de forma que as tropas, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, pudessem incursionar, né, por todo o entorno, tanto do Complexo do Alemão e da Penha, e é sabido que a Serra da Misericórdia, que é um congregado montanhoso que divide essas comunidades, e pautada, existe uma ela divide esses 2 complexos, era para onde esses marginais sempre se escondiam. A gente optou e determinou que uma linha de policiais preparados, policiais treinados,
do Batalhão de Operações Especiais com o que há de melhor em termos de equipamento de proteção, de armamento, de tecnologia, ocupasse a Serra da Misericórdia, o que a gente denominou de Muro do BOPE. Essa ação e essa estratégia de Muro do BOPE proporcionou que esses marginais fossem, através da incursão das outras tropas, fossem deslocados para a área de mata e, a partir daí, houve a possibilidade de interceptação desses marginais e, obviamente, aqueles que optaram pelo confronto, e é sabido que ninguém entrega um fuzil com um buquê de flores, eles dispararam e ofereceram uma resistência muito grande às nossas equipes e, a partir daí, aqueles que optaram por se entregar foram presos e, obviamente, os que buscaram enfrentamento foram neutralizados. Obviamente que houve baixas da nossa parte e isso a gente também lamenta muito. Estamos nos solidarizando e dando apoio total às famílias, mas há um entendimento de que a ação precisava ser feita, dado a quantidade de marginais, dado a quantidade de lideranças presentes naquela região. Aquela região é sabida e dados de inteligência apontam isso. É o quartel-general do Comando Vermelho, as principais lideranças, principalmente, não só do Rio de Janeiro, mas principalmente de outros estados, dentre os presos. Para que você tenha uma ideia, nós temos 33 marginais de outros estados, 33 lideranças essas que continuam dando ações criminosas no seu estado de origem e buscam abrigo nesses grandes complexos aqui no Rio de Janeiro. Coronel, faz parte dessa operação contra, que é uma ação que precisa barrar esse expansionismo dessas organizações criminosas. comandante, eu queria perguntar como é que esses policiais foram selecionados, porque havia policiais muito experientes, inclusive do BOPE, mas também havia, segundo informações que circulam, agentes recém-possados, por exemplo, um que estava há 40 dias na Polícia Civil e que foi um dos policiais que, infelizmente, perderam a vida na operação, que estaria há 40 dias tomando posse na Polícia Civil. Paulo, Como é que eles foram selecionados? Tanto os policiais da PM quanto da Polícia Civil. Como é que foi feita a seleção para essa mega operação? Paulo, primeiro é bom que se esclareça que esse policial, esse colega que faleceu, esse policial civil, ele não estava nesse dispositivo que a gente denominou o Muro do BOPE. Ele estava numa área, obviamente, com o avanço, ele partiu da parte baixa da comunidade e ele foi avançando até o topo do morro e ele teve, obviamente, um enfrentamento, porque, obviamente, que no teatro de operações é preciso que se diga que houve um enfrentamento de ambas as partes, ou seja, enfrentamento com os policiais que estavam na parte alta da serra, como dos policiais que avançaram pela comunidade, saíram da área edificada e adentraram na borda da mata, numa região que a gente conhece como Vacaria. É importante dizer que essa estratégia também ela foi desenvolvida com foco principal de promover e proteger a proteção da população de bem que reside naquela região. A gente fala para todo o Brasil, é importante que se diga que o Complexo do Alemão e da Penha concentram cerca de 150 mil moradores, trabalhadores, homens, mulheres, crianças, idosos, que são pessoas de bem e que estão oprimidas por esses marginais, por esses narcotraficantes, em que o nosso papel, a nossa missão constitucional é estar ali junto a essa população para livrá-los do jugo e da opressão desses marginais. Com relação a essa questão dos policiais, esse policial que lamento por ter sido vitimado, a perda da sua vida, mas ele não estava entre os selecionados para essa incursão, essa infiltração na área de mata, na área mais alta da mata. Houve um confronto com o avançar o desdobramento da operação. Comandante, eu queria fazer uma pergunta a respeito dos mortos. Foram contabilizados 121 mortos até o momento. Existe alguma chance de que dentre esses 121 mortos exista mais algum policial ou algum civil? Porque muito se diz que esses 121 mortos, essas pessoas que foram mortas na mata e que foram levadas aí para o IML agora por último, todas são criminosas, são bandidos. Mas existe alguma chance de ter ali um policial ou algum civil?
Algum inocente. Né? Algum inocente, exatamente. Eu te devolvo a pergunta dizendo o seguinte: algum trabalhador, num momento de confronto, em uma comunidade em que nós adentramos, a partir das 4 horas da manhã, estaria na área de mata? Acredito Então, que não. essa reflexão que fica, essa reflexão é a que fica, né? Houve esse planejamento para que nós buscássemos efetivamente tirar do cenário da população, tirar do meio dessa concentração urbanística, né, de várias casas, várias edificações. Há, inclusive, imagens que demonstram o deslocamento desses marginais para a área de mata, e a partir daí a opção pelo enfrentamento foram dos marginais, e aqueles que quiseram se entregar, eles foram presos, e os que enfrentaram as forças policiais, eles foram neutralizados na forma da lei. Ou seja, o critério para contabilizar, né, essas 121 mortes, né, de 4 policiais e o restante, segundo o governo do estado, de pessoas ligadas ao tráfico, é porque eles estavam em uma zona de mata que não haveria civis, portanto, nessa zona de mata. Então, todos os que estariam lá, havia essa ligação com o tráfico. Esse é o critério principal. Não é o critério, é uma análise de um cenário que foi apresentado. É uma área extremamente densa. É preciso dizer que essa região ela tem 9.000 quilômetros quadrados, corresponde a 2 vezes o bairro de Copacabana. A gente não está falando de uma montanha pequena, né? É uma área extremamente extensa, né? E, obviamente, que todos esses fatores que eu aqui já citei, né? Essas variáveis indicam que os marginais, e nós temos registros fotográficos, imagem das câmeras corporais, demonstrando que os marginais que foram atingidos estavam com roupas táticas, coturnos, coletes, porta-carregadores, ou seja, todo um aparato bélico para o enfrentamento das forças policiais. Então, as questões eu não sigo por esse seu raciocínio de os critérios estabelecidos. Não são critérios, são constatações. Coronel, há o temor de retaliações por parte do Comando Vermelho em áreas do Rio de Janeiro após essa mega operação, e como a Polícia Militar lida com esse risco? Paulo, a gente já, no dia após a operação, já houve uma série de ações criminosas no sentido de trazer transtorno e tirar o foco da nossa operação. O trabalho que foi feito à época, né, no dia de ontem, ele foi um trabalho assertivo, no dia de anteontem, perdão. Ele foi um trabalho muito cirúrgico, não houve qualquer interrupção de uma maneira contínua, ou seja, de uma maneira muito demorada das principais vias, né? A Polícia Militar se preparou, obviamente que eles agem na oportunidade, eu não tenho, para que você tenha uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro tem 8.000 coletivos, eu não tenho como colocar um policial em cada coletivo. Muito se falou e se indagou, né? E obviamente, em cada coletivo e cada ônibus, né? Eu não posso colocar um policial em cada ônibus. Muito se falou, não, por que não se previu essa ação? Obviamente que eles agem na oportunidade, mas a Polícia Militar estava estrategicamente disposta no terreno, estrategicamente colocada em áreas para que a pronta resposta e o plano de contingência fosse colocado em ação, e a gente entende que, apesar da grande quantidade de ações criminosas, as respostas foram dadas de uma forma da melhor possível naquele momento. Dizer que o acompanhamento sobre as futuras ações, ele está sendo feito, a nossa área de inteligência, e a gente aqui no Rio de Janeiro possui uma Câmara Técnica de Inteligência, em que a gente troca dados com a inteligência do sistema penitenciário, que é importante acompanhar o que eles estão falando, o sistema penitenciário da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, de todas as agências, e a partir disso, desses dados, a gente promove uma análise e faz, obviamente, subsidia as nossas ações diárias, o planejamento das nossas ações ostensivas, e não há, importante dizer, qualquer registro, a não ser o dia da operação, não há qualquer registro nesse momento
de impacto no dia a dia, nos modais de transporte ou na vida das pessoas aqui do estado do Rio de Janeiro. Há uma prontidão maior dos agentes nesses dias que seguem a operação? Eles estão em alerta? Nós decidimos, a partir dos episódios havidos no dia da operação, a gente decidiu suspender as atividades administrativas, as atividades educacionais, os cursos, todas as atividades da corporação foram suspensas e, por minha determinação, todo o efetivo foi deslocado para a área operacional, tanto a área administrativa quanto todas as áreas da corporação foram deslocadas para a área operacional com o objetivo de potencializar e dar maior visibilidade à nossa operação na rua, à nossa ostensividade e trazer, consequentemente, uma percepção de segurança, uma sensação de segurança maior para a população e, principalmente, garantir o ir e vir das pessoas, garantir que as pessoas possam desenvolver e trabalhar, estudar, desenvolver o seu dia a dia de forma ordeira e pacífica. Há mais mega operações em planejamento para ocorrerem nos próximos dias, nos próximos meses? Paulo, como eu disse aqui, isso faz parte. Essa operação, ela não foi uma operação única e isolada. Mas ela faz parte de um programa. Comandante, até permita-me reformular. Eu sei que as operações elas acontecem com alguma frequência, mas eu me refiro a uma operação desse porte. Nós utilizamos para essa operação cerca de 2.500 policiais. Foram 120 viaturas, 2 aeronaves, cerca de 70 drones, 4 ambulâncias, ou seja, um mega aparato. Mas é preciso dizer que as operações elas passam por uma análise técnica e por uma modelagem específica. Não há em segurança pública algo cartesiano, ou seja, a gente prepara as operações à medida em que o cenário apresenta a necessidade de um poderio maior do Estado, um poderio policial empregado para que, primeiro, proteja os nossos policiais, proteja a população que será atingida pelas nossas operações e que a gente consiga alcançar os objetivos estabelecidos previamente. Dizer que essa operação, e aqui, continuando meu raciocínio, ela faz parte de uma grande política pública denominada Operação Contenção, cujo objetivo maior é barrar a sanha, barrar o expansionismo das organizações criminosas. O que aconteceu, Paulo? A partir da ADPF 635, a gente observa uma transformação da forma de agir dos criminosos no Rio de Janeiro que vem reverberando para todo o Brasil. Basta dizer que o Comando Vermelho hoje está em 25 estados da federação. Isso mostra que a gente precisa buscar uma adequação das nossas ações para fazer frente a essas ações criminosas. E essa operação contenção, ela tem 2 focos principais. O primeiro eixo é o eixo da investigação, é o eixo do sufocamento financeiro, da identificação da lavagem e do branqueamento de capitais dessas organizações. Isso, obviamente, compete à Polícia Judiciária. E o outro eixo é o eixo operacional, é o eixo voltado às ações pontuais, planejadas, baseadas na inteligência em que a gente vai desenvolver. E, obviamente, a ação no Complexo do Alemão foi uma das de outras tantas que vão acontecer nos dias e meses do Rio de Janeiro. O que mudou na atuação do Comando Vermelho das facções criminosas após a ADPF das favelas, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Foi ali uma determinação no Supremo que chegou a impedir operações policiais em favelas. E o senhor disse agora, coronel, que isso teria alterado a forma de Comando Vermelho agir. Como? E aqui eu faço, mais uma vez, eu utilizo as suas palavras, e não são critérios meus, são constatações, são dados, e a gente pode perceber que houve um aumento, né, um aumento de uma sanha expansionista, houve o aumento de registros de extorsões praticadas por esses criminosos, extorsões principalmente nas atividades econômicas desenvolvidas dentro dessas comunidades, ou seja, isso proporciona a esses criminais
um aumento do resultado financeiro, da musculatura financeira. Isso gera mais acesso à cooptação de pessoas para essa empreitada. Que se diga, abrir um partido mais pernicioso no Rio de Janeiro. A gente precisa de uma política pública integrada em que outros atores trabalhem nessa questão de forma incisiva. O fuzil é o que causa o grande transtorno no Rio de Janeiro, porque sem o fuzil eles não podem dominar, eles não podem agir, isso iria enfraquecer essas instituições. Basta ver, Paulo, que num único dia, nessa operação, a gente apreendeu 91 fuzis. Isso significa mais do que todo o ano de 2024 que o estado da Bahia apreendeu num número de 89 fuzis que foram apreendidos no estado da Bahia. Em um único dia nós apreendemos numa única operação. Nós já ultrapassamos, só a Polícia Militar, o número de mais de 700 fuzis apreendidos no ano. Lembrando que o ano passado é o recorde da série histórica, com 632 fuzis. Nós estamos ainda no final do mês de outubro e já batemos a meta, já batemos o número e atingimos a marca de 700 fuzis. Obviamente que é um número para se comemorar, mas é também um número que gera uma constatação, uma reflexão de que há um acesso, há uma facilidade de acesso a esse tipo de arma, esse tipo de equipamento que gera um poder muito lesivo, que gera incômodo, gera problemas para a população de bem e que a gente precisa, através de uma integração, de uma ação dura, de legislação conectada à realidade, de ações concretas dessa matéria que é tão importante para a população, não só do estado do Rio de Janeiro, mas para a sociedade brasileira como um todo, que clama por isso. Preciso dizer que a legislação ela precisa estar conectada à vontade da população. E as pesquisas de opinião apontam. As pessoas querem leis mais duras, as pessoas querem que os marginais cumpram as penas e as pessoas querem que o governo, principalmente o governo federal, haja nessa questão do contrabando e do crime internacional que traz essas armas ilegais para o Brasil. Comandante, eu queria fazer uma pergunta justamente no sentido aí do poderio bélico. A polícia, os senhores se assustaram, podemos usar esse termo, com o poderio bélico utilizado aí pela facção criminosa, pelo Comando Vermelho, nessa operação específica? Porque a gente conversou com o governador do Rio e ele falou, olha, a polícia foi surpreendida com drones, com granadas, com fuzis, ou seja, armamento pesadíssimo, estavam armados até os dentes. A gente pode dizer que eles estão cada vez mais surpreendendo a polícia com o poderio bélico? Não. Em nenhum momento nós fomos surpreendidos. Fico feliz. A operação, como eu disse aqui anteriormente, foi precedida de um estudo, de uma análise meticulosa, minuciosa, criteriosa, de imagens, de dados, de organograma de quadrilhas, demonstrando quem são as lideranças, o modus operandi, rotas de fuga e rotinas em que esses marginais tinham dentro dessa comunidade. A gente tinha a real noção do que nos esperava naquela comunidade. Importante dizer que nós empregamos para essa operação, que foi a maior operação da história da segurança pública do Rio de Janeiro, superando em muito ações como a ocupação do Alemão em 2010. Nós tivemos um emprego de 2.500 policiais, 56 blindados, 120 viaturas, 2 aeronaves, mais de 70 drones, 4 ambulâncias. Como eu já disse aqui anteriormente, houve, por parte do Estado e por nossa parte, uma preocupação muito grande em estabelecer e mostrar a força do Estado com uma superioridade logística e uma superioridade técnica, através de uma estratégia, inclusive, que é uma estratégia militar, que é a política da massa, a estratégia da massa, em que você emprega um número maior, um número excessivo de agentes para que aquela região seja massificada, seja saturada com a presença de agentes públicos e que gere no teu oponente a possibilidade deles se entregarem ou deles fugirem da região. Obviamente que são narcoterroristas, existem registros de que há
a presença de elementos nessas quadrilhas, egresso das Forças Armadas, que passam táticas militares, passam tática de guerrilha para essas organizações, e eles buscaram, através de buscaram se esconder em trincheiras, se abrigar em trincheiras, casas-mata, seteiras, barricadas, incendiaram barricadas, atravessaram veículos nas ruas. Ou seja, foi uma grande operação, posso dizer aqui, uma operação de guerra para esse resultado que foi conseguido no dia do Complexo do Alemão e da Penha. Comandante, o senhor falou que houve um emprego de técnicas militares por parte dos traficantes. Isso mostra toda uma preparação do tráfico para enfrentar o poder público. Eu entrevistei aqui em julho, nós entrevistamos aqui no Metrópolis em julho, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, e ele defendeu que o Exército atue junto às forças policiais do Rio de Janeiro para retomar essas áreas dominadas pelo tráfico. O senhor acredita que o Exército pode contribuir também nessa atuação da polícia para recuperar essas áreas? Paulo, eu não tenho dúvidas. E aí, mais uma vez, eu passo para o plano da constatação. Basta analisar as barricadas e aí você mostra, eu tô observando aí na tela, dividindo a tela com a minha figura, a questão de o emprego e o que a gente se depara nessas operações. São verdadeiras táticas de guerrilha, são perfis metálicos concretados no chão, são barricadas em chamas, muitas delas eletrificadas, são elementos que estão armados com armas de guerra, armas empregadas em conflitos internacionais de guerra. Isso faz com que a gente reflita do que se vive hoje no Rio de Janeiro. É uma questão não só de segurança pública, mas ela extrapola por uma questão de defesa nacional, de soberania e da defesa do Estado Democrático de Direito. O senhor faz um apelo, então, para que o Exército se junte às forças policiais do Rio? Eu não sou a autoridade que tem esse poder de, obviamente, requisitar ou buscar esse tipo de ação, né? Obviamente, existem instâncias superiores a mim, mas a minha contribuição é como operador e como gestor de segurança pública de um estado tão importante como o Rio de Janeiro, que reverbera, todas as nossas ações reverberam nível nacional, e essa é a constatação e a contribuição que eu posso trazer para uma reflexão, para uma ação cada vez mais iminente a ser adotada em nível nacional, para que a gente possa atacar algo tão estratégico para o Brasil, que é a segurança pública, que impacta na vida de todos os brasileiros. Isso, e como a gente sabe que acontece no Rio de Janeiro, já houve mega operações, nenhuma desse tamanho, mas na época das UPPs, as unidades de polícia pacificadora, houve operações, a polícia fez um trabalho bem sucedido, à época até com as Forças Armadas em conjunto, só que o que aconteceu? Não havia política pública nesses lugares. Os criminosos saíram, se espalharam para outras células no estado do Rio de Janeiro e, sem política pública no local, esses criminosos acabaram voltando. Coronel, já encaminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, eu só queria reforçar como é que esses policiais foram escolhidos, né? O senhor disse que um dos policiais que faleceu, que estava há 40 dias na Polícia Civil, ele acabou que não estava previsto para ele ir para a área de confronto, que ele acabou indo. Mas eu queria saber, desses 2.000 agentes, mais de 2.000 agentes, como é que foi o processo de seleção? Eu posso falar pela Polícia Militar. Sim, claro. Né? Obviamente que o emprego, né, do recurso humano cabe a cada gestor. Né? Eu acho que essa pergunta tem que ser destinada ao nosso secretário de Estado de Polícia Civil, doutor Felipe Cury, que é um grande parceiro nessa empreitada. Ele pode detalhar melhor essa questão. Quero dizer que no que tange à Polícia Militar, no que se refere à Polícia Militar, nós colocamos nessa região em que, obviamente, havia uma expectativa e a gente trabalhava sob essa perspectiva maior de enfrentamento, a gente colocou os policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, que são são os policiais que têm o maior treinamento, têm o melhor equipamento, né, na corporação, e obviamente houve
um treinamento, uma preparação específica para essa missão e, certamente, essa destinação e essa aplicação desse recurso humano do terreno foi precedida por uma análise da nossa equipe técnica e do comando do Batalhão de Operações Especiais, que resultou na escolha desses agentes que cumpriram essa missão a contento na região do Complexo do Alemão e da Penha. Coronel, Neila, gostaria de acrescentar. Não. Por mim já foram todas as perguntas resolvidas, respondidas. Eu vou te agradecer, Paulo, porque eu vou te agradecer porque eu já estou bem molhado aqui, que eu estou debaixo de um temporal danado. Eu tô com pena aí do comandante que está na chuva já. Coronel, eu queria agradecer bastante. Já estou todo molhado aqui. Queria agradecer bastante. Acho que já foi bem a participação, né? A gente reforçando aqui o papel do Coronel Menezes, comandante-geral da Polícia Militar, uma operação que acabou gerando, né, embates até na área política, né, enfrentamento de esquerda com direita. Queria falar que o coronel, comandante da PM, está fazendo o trabalho dele à frente da tropa, né? Ele recebe instruções, prepara a tropa e os policiais militares, eles têm muito valor. A força de segurança pública, ela é muito necessária no enfrentamento à criminalidade. Queria agradecer pela sua Paulo, participação. Eu quero acrescentar isso na esteira que você falou. É importante para nós, enquanto comandantes, e isso eu tenho batido constantemente com meus oficiais, a necessidade de estarmos à frente da tropa, estarmos junto com a tropa nessas missões. É uma característica da minha gestão, é buscar esse trabalho conjunto, buscar esse trabalho de estarmos com os policiais, que são os verdadeiros heróis da sociedade. As únicas vítimas dessa operação são os 4 policiais que foram vitimados. Então a gente precisa dar honra a quem tem honra. E quem tem honra nesse momento são os policiais militares e os policiais civis que perderam sua vida. E nada mais justo de que nós, enquanto comandantes da tropa, estejamos juntos desses homens e mulheres que prestam um serviço, talvez o mais valoroso e o de primeira prateleira da sociedade, que é de servir e proteger a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Queria só, antes de finalizar, como é que foi a sua atuação no dia da operação? Chegou a ser divulgado um vídeo ali, logo de madrugada, ainda bem escuro, né? Quando os policiais estavam se preparando, o senhor discursando ali para a tropa. Como é que foi a sua atuação específica, Coronel Menezes, naquele dia? Além da participação naquele dia, eu participei de toda a elaboração, todo o planejamento, né, passou pela minha avaliação, mas no dia em especial eu estava às 3 horas da manhã no Comando de Operações Especiais, estabelecendo e palestrando para a tropa sobre a necessidade do desafio da nossa missão, do cuidado com a vida e a integridade física dos nossos agentes, sobre as missões específicas e brifando o que cada equipe deveria fazê-lo, e principalmente, depois da entrada das tropas, fazendo um acompanhamento pessoal, né, com a operação do nosso comando integrado, no Centro Integrado de Comando e Controle, e a partir daí estive no terreno para poder cumprimentar os policiais e estabelecer essa ligação direta, que é algo que eu sempre faço na minha gestão à frente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, comandante. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela gentileza. Vou tirá-lo da chuva. Por favor, se abrigue. Estou aqui preocupada com o senhor na chuva. Obrigada. Agora eu já estou todo molhado. Muito obrigado pela participação. É importante para a população Obrigado. Prazer enorme, Paulo, estar aqui. É importante você dar voz. Eu queria ressaltar o Metrópole por essa iniciativa. Importante dar voz aos operadores de segurança pública, a quem realmente está na ponta da linha, a quem realmente participou diretamente. A gente observa muito especialista de plantão, muito palpiteiro, mas que nunca gerenciou uma crise, nunca administrou um conflito, e a gente está aqui como um servidor público para prestar todos os esclarecimentos para a imprensa e para a população com o maior prazer, que esse é o nosso papel. Obrigada, comandante. Muito obrigado. Agradecer também a Capelli. Obrigada, Paulo Capelli, pela entrevista. Obrigada pela participação aqui conosco. Sempre muito bacana participar aqui do Contexto Metrópolis. Conte comigo sempre, Neila. Obrigada. Coluna do Capelli lá no portal metrópolis.com.